Nós vamos então começar a nossa reflexão nessa noite, também teremos a ceia do Senhor daqui a pouco. E o tema que nós vamos refletir nessa noite é esse aí, em azul: vencendo a tempestade das relações adoecidas. Vencendo a tempestade das relações adoecidas. Meus irmãos, o intuito nosso nessa noite é que essa mensagem seja, em primeiro lugar, um alerta para que você venha a se prevenir de coisas que podem ser danosas e que podem adoecer as relações da sua família. Ou então que esse sermão, que esse tempo na palavra do Senhor nessa noite, seja para você algo terapêutico, traga para você cura para os seus relacionamentos. De repente você está vivendo relações adoecidas dentro da sua casa, e que Deus prepare para você nessa noite um alento, um bálsamo, que venha de encontro com as feridas dos relacionamentos na sua casa, venha trazendo esperança e também direção para que você busque em Deus a restauração necessária se for preciso. Muitas vezes, por N motivos, as tempestades relacionais se instalam dentro do nosso lar, nos afastando muitas vezes uns dos outros, trazendo mágoas, discórdias, separações, conflitos. Mas graças a Deus, nós podemos em Cristo vencer essas fortes ondas que ameaçam muitas vezes virar o barco da nossa família, do nosso casamento, do nosso lar. A boa nova é que famílias ligadas a Cristo podem sim vencer as tempestades causadas pelas reações ou relações adoecidas. Para nós meditarmos nesse texto, nesse tema, nós vamos ler o texto que nós vamos propor nessa noite como base, que é um texto bem conhecido, a parábola do filho pródigo, que eu já preguei aqui tantas vezes na igreja, ou pelo menos algumas vezes, e hoje nós vamos usar esse texto de Lucas 15 e vamos aplicá-lo para a vida da família. É um texto que fala sobre a nossa vida diante de Deus. Estávamos perdidos. O filho pródigo que aparece nessa parábola é uma alusão a todos nós, antes de nos convertermos. Nós estávamos esbanjando a vida, desperdiçando a vida. A palavra pródigo significa esbanjador, o que desperdiça. Nós vamos encontrar aí nesse texto um filho que saiu da casa do seu pai e estava desperdiçando a vida. É a história de todos nós, desde o Éden, mas mostra a história também de um pai amoroso que restaura o seu filho, que perdoa o seu filho, que um dia em Cristo nos perdoou. Essa mesa fala sobre isso, do pai que um dia veio ao nosso encontro, nos abraçou e nos deu perdão e uma vida nova. Mas eu não quero falar sobre salvação necessariamente nessa noite. Essa é a principal ênfase do texto. Eu quero usar essa história para nós falarmos sobre família, porque aqui é a história de uma família e nós podemos aprender com ela. Você acompanhe comigo o texto, depois você mantém a sua Bíblia aberta. Diz assim, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse:
quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas respondeu ele ao seu pai: Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos pensar aí alguns pontos para nós, algumas lições importantes para a nossa vida, a partir de Lucas 15. Em primeiro lugar, eu gostaria de levantar essa pergunta e nós vamos refletir e vamos extrair algumas questões aqui nesse tempo. Como uma família pode ficar adoecida? Como um lar? A gente casa, a gente estabelece um lar e parece que tudo começa bem, mas como uma família onde muitas vezes tudo começa bem, depois de um tempo começa as coisas a ficarem más. As coisas começam a degringolar-se. Como uma família começa a adoecer ou fica doente nas suas relações. Estou falando fisicamente, estou falando na relação um com o outro. Nós olhamos para essa parábola e nós podemos dizer, pontuar, a primeira coisa, dando uma resposta para isso.